Olá, bom dia. Eu sou o Juan Nossi e esse é o nosso devocional de hoje. Eu quero começar perguntando para você qual é o seu nome, qual é a cidade que você mora, de onde é que você está assistindo, participando desse devocional. Deixa aqui nos comentários. Tem muito tempo que eu não pergunto isso. Eu quero conhecer quem chegou agora, quem está chegando, quem está participando pela primeira vez. Sabe, enquanto você vai digitando aí seu nome, a cidade, de onde você está participando, eu quero refletir com você porque hoje tem muito essa discussão. Será que Deus existe ou não? Será que Deus é real ou Deus não é real? Então eu sou cristão, eu não sou cristão, eu acredito, eu não acredito. Tem muito essa discussão. Eu não sei se você já presenciou, não sei se você já viu ou se você é alguém que está neste exato momento, neste conflito. Deus existe ou Deus não existe? Para te ajudar, eu quero te levar a refletir sobre alguns pontos. Bom, se eu creio que Deus existe, eu morro e eu descubro que ele realmente existe, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser salvo e eu vou entrar então no paraíso e vou passar a eternidade inteira no paraíso que Deus preparou para mim. Agora, se eu não creio que Deus existe, e aí quando eu morro eu descubro que ele existe, o que vai acontecer comigo? Eu não vou ser salvo, eu vou ser enviado para o inferno e vou sofrer a vida inteira. Então, quando eu faço essa reflexão, eu penso que é melhor crer que ele existe do que não crer que ele existe, porque ainda que eu creia e ele não exista, não vai acontecer nada comigo. Agora, se eu não creio e ele existe, eu vou sofrer muito e a eternidade inteira e não tem fim esse sofrimento. Então, para a gente refletir, eu acho que o primeiro ponto é esse: não vale a pena não acreditar em Deus. Não vale a pena fechar os nossos olhos para não querer ter esse encontro com Ele. E eu vou te ajudar mais, a gente vai refletir mais sobre esse assunto. Bom, todo mundo fala assim: se Deus existe, se Jesus Cristo existe, será que eles realmente são reais? Será que eles realmente são deuses? Porque que Jesus Cristo veio ao mundo, ninguém tem dúvida disso. A história da humanidade, creia você ou não, foi dividida em duas partes, em antes e depois de Cristo. Em qualquer universidade do mundo, em qualquer livro de história, você vai ver que existe alguém que dividiu a história da humanidade em duas partes. Esse alguém foi Jesus Cristo. Então, olha, não compensa não acreditar, compensa mais você acreditar. E agora a gente já tem provas históricas que Jesus existiu. Não só a Bíblia fala de Jesus Cristo, mas muitos milhares de outros manuscritos também falam sobre o nascimento de Cristo. De pessoas que são cristãs e de pessoas que não são cristãs, mas que narram um Jesus histórico, que narram a vida de Jesus ali. Agora, muita gente pensa assim, não, beleza, Jesus nasceu, a questão é, ele não era Deus. Bom, se Jesus Cristo não era Deus, se ele era uma criança qualquer, por que os magos, que eram na época homens movidos pela ciência, deixaram tudo o que eles tinham para fazer para adorar o menino Jesus? Se ele era uma criança qualquer, concorda comigo que os magos não fariam isso? Por que os pastores abandonaram seus rebanhos nos campos e vieram até o local do nascimento de Jesus Cristo? Acaso não nasciam crianças lá onde aqueles pastores moravam? Por que os reis abandonaram tudo o que eles tinham para fazer para ir adorar o menino Jesus? Você concorda comigo que o nascimento de Cristo foi diferente? Você concorda comigo que somente um filho de Deus, ao nascer, pode dividir a história da humanidade em duas partes? Agora, não para por aí. Se Jesus era uma criança qualquer, se ele não era o filho de Deus, por que os governantes da época tiveram um colapso nervoso e mandaram matar todos os meninos abaixo de 2 anos? Olha o que esses caras fizeram. Alguém faria isso pelo nascimento de um menino qualquer? Eu penso que não. Somente pela promessa do nascimento do Filho de Deus faria com que aqueles que têm poder entrassem em pânico e colapso. Foi justamente isso que aconteceu. Jesus Cristo, ele é o cumprimento de uma profecia que estava em Isaías, que foi escrita 800 anos antes. Eu e você não sabemos nem o que vai acontecer amanhã.
mas Isaías, 800 anos antes, profetizou sobre o nascimento de Cristo. Agora, por que que Cristo veio ao mundo? Por que que Jesus Cristo nasceu? Porque havia um problema. O homem foi criado por Deus e colocado no jardim do Éden para viver eternamente. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. O que trouxe a morte ao mundo foi o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora, Adão e Eva não tinham pecado. Eles decidiram pecar. E aí, porque eles decidiram pecar, a morte entrou no mundo e a partir de Adão e Eva, então todos passaram a morrer. E aí a gente tem aqui duas mortes, né? A morte física e depois a morte espiritual, que é a condenação eterna. Então, se o salário do pecado é a morte, alguém, na mesma característica de Adão e Eva, deveria morrer, ou seja, alguém santo. Só que depois de Adão e Eva não havia mais ninguém que fosse santo. Não havia ninguém que não tivesse pecado para pagar o preço, porque na justiça 2 se paga com 2. Então, se um homem santo pecou, um homem santo tem que morrer. E aí, Jesus Cristo, então, abre mão da sua glória, abre mão da sua divindade. Ele vem à terra como um homem, nasce atentado, a Bíblia diz que em todas as coisas, mas não cometeu pecado algum. E então, naquela cruz, toda a ira que deveria cair sobre mim, sobre você, toda a condenação do pecado, toda a morte que deveria cair sobre as nossas vidas caiu sobre ele. E ele de fato entrega o seu espírito e morre, pagando de uma vez por todas o preço do pecado. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, o que ele diz é o seguinte: olha, agora está pago, agora está resolvido, ninguém mais precisa morrer. Ninguém mais precisa passar pela segunda morte. Ninguém mais precisa ser condenado ao inferno. Está resolvido, eu paguei o preço. Agora, porque eu morri, porque eu paguei o preço, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe outro caminho que te leva ao Pai senão a mim. Então, Jesus Cristo se tornou agora o nosso caminho para a salvação. Ele se tornou a nossa porta da salvação. Ele se tornou aquele que pode de fato nos salvar, porque foi ele que pagou o preço. Então, beleza, nós já vimos aqui que não compensa não acreditar em Deus, que compensa a gente acreditar em Deus. Nós já vimos aqui que Jesus Cristo não era apenas um homem qualquer, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Nós já vimos aqui o porquê que Jesus Cristo veio, a razão dele ter vindo, o que ele está nos oferecendo. Agora, gente, hoje em dia é mais difícil não acreditar em Deus do que acreditar. A gente vê Deus em tudo. Sabe, a ciência, ela conseguiu chegar até num ponto, ela fala da explosão, do Big Bang, mas e disse Deus, haja, e aí teve o Big Bang, porque tudo passou a existir. A ciência chegou até aqui, mas a gente precisa ter fé, e a gente precisa ser espiritual para entender o processo como um todo. A gente vê Deus em tudo. Não tem outra forma de explicar a criação do universo. Não tem como a gente explicar como que tudo funciona perfeitamente bem. A maré, ela não pode subir 1 centímetro, nem diminuir 1 centímetro para que a vida na Terra ela precisa permanecer. A temperatura do planeta, a quantidade de borboletas, a quantidade de abelhas, tudo isso tem que ser perfeito para que a gente possa ter vida na Terra. Tudo isso está sendo regido. Sabe, Deus é um grande maestro que está orquestrando, cuidando de tudo isso. É mais difícil, a gente precisa ter mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar. Agora, Jesus Cristo veio, não foi para piorar a sua vida e nem a minha, foi para melhorar a minha vida e a sua. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos dar vida, vida abundante, vida plena, vida eterna. Só que o inimigo, sabe, ele trabalha para criar resistência no nosso coração. E a gente, quando não é intencional, quando a gente não está com o coração quebrantado, a gente vai permitindo que o inimigo crie resistência. E a gente cria resistência com a palavra, a gente cria resistência com a igreja, a gente cria resistência com o pastor, a gente cria resistência com Deus. Mas onde isso tudo vai te levar? Essa resistência vai te levar para o inferno, para o sofrimento. Jesus Cristo veio para te dar vida, vida plena. E a vida eterna não começa depois que você morra, comece agora. A vida eterna começa quando você aceita Jesus Cristo, porque o fruto do Espírito é paz. Você está tentando ter paz aí nas drogas, no álcool, nas festas, e você que está tentando sabe que é uma falsa paz. Você toma lá um pouquinho de álcool, dá uma anestesiada no corpo, daqui a pouco passa e fica pior.
Você usa droga para ter um alívio, daqui a pouco você fica pior. Você sabe disso, mas a paz do Espírito Santo é eterna. A alegria do Espírito Santo é diferente do prazer. Prazeres são momentâneos. O prazer passa em segundos. A alegria do Espírito Santo é eterna, ou seja, a vida eterna não começa quando você morre, começa agora, quando você aceita Jesus Cristo. Ele te dá paciência, longanimidade, ele abre os seus olhos espirituais. Aí talvez você diga assim, pastor, eu quero viver isso. Eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero viver uma vida de significado, eu quero viver uma vida de propósito, eu quero conhecer Deus. Só que olha para a minha vida, pastor, eu tô todo errado. Eu fumo, eu bebo, eu uso drogas, eu desvio dinheiro, eu tô todo errado. E olha, pastor, pior ainda, eu não consigo sair disso. Eu não consigo. Então, se eu tiver que sair disso para aceitar Jesus, não dá. E eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa agora abrir mão de nada disso. Você só precisa abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo entrar no seu coração. Sabe como é que você vai conseguir ficar longe das drogas? Através do Espírito Santo de Deus. Sabe como é que você vai sair do crime? Através do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te libertar. É Ele que vai te ajudar. A única coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, se comprometer com o quê? Com uma vida diária de relacionamento com Ele. Oração, Bíblia. E eu tô aqui para te ajudar. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu tô aqui no YouTube para te ajudar a conhecer a Bíblia, a orar, a ter relacionamento com Deus. Então hoje você só precisa abrir o seu coração e esse é o meu convite para você. Se permita viver isso. Dá uma chance para você. Uma chance para você viver o novo do Senhor. Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te surpreender. Então aí na sua casa, onde você está, feche os teus olhos, preste atenção no que está acontecendo agora e faça essa oração comigo. Repita comigo aí aonde você está. Pode ser de maneira interna, se você estiver com outras pessoas, não tem problema. Agora, se você estiver sozinho e puder, repita em voz alta. Jesus Cristo, durante muito tempo eu relutei. Durante muito tempo eu não te aceitei. Deus, eu fiz de tudo para não acreditar no Senhor, mas no fundo, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor pode ouvir a minha oração. E eu te peço que nessa hora me escute. Repita comigo aí na sua casa. Deus, eu abro o meu coração para o Senhor. Jesus Cristo, entra no meu coração e faça morada. Espírito Santo de Deus, cele a minha salvação. Espírito Santo de Deus, me convença de todo o mal que tenho praticado. Produza o verdadeiro arrependimento no meu coração e me ajuda a mudar de vida. Repita comigo aí, Espírito Santo de Deus, me liberta das drogas, do álcool, dos vícios, da imoralidade. Espírito Santo de Deus, me liberta da mentira, da falsidade. Em nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos liberte de todo mal, que lave a nossa mente. Ore comigo aí, repita comigo, lava a minha mente, lava o meu coração, purifica a minha vida. Espírito Santo de Deus, faça de mim um novo homem, uma nova mulher. Repita aí comigo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. A única coisa que você precisava fazer era aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e isso você já fez. Agora, me acompanhe aqui todo dia, às 6 horas da manhã. Eu já entro aqui no YouTube, você pode entrar depois se você quiser, mas a partir das 6 eu já estou aqui e a gente vai começar a estudar a palavra juntos. Eu tenho certeza que você vai crescer e que você vai viver uma vida extraordinária na presença do Senhor. Amém? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Obrigado por ter participado aqui comigo. Eu estou muito feliz pela sua decisão e eu quero muito te conhecer, muito de verdade. Eu quero muito te conhecer. Então, se você quiser me mandar uma mensagem lá no Instagram dizendo, olha, pastor, eu aceitei Jesus lá no devocional, no YouTube. Meu Instagram é @ruanossi. Ou se você quiser me mandar um e-mail, meu e-mail é ruan, com R, @pbbh.org.br.
pode me mandar um e-mail ou deixa aqui no chat, se for mais fácil para você, escreve: pastor, eu aceitei Jesus, eu me comprometi com Jesus, eu vou estar aqui todo dia, a gente vai orar, a gente vai aprender a Bíblia. Vai ser um tempo de discipulado para você, vai ser um tempo de crescimento para você. Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu te vejo aqui amanhã. Não esquece, coloca aí no seu despertador, coloca na sua agenda, eu te espero aqui amanhã. Deus abençoe a sua vida.